Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, aqui é Mário Divo, começando mais um dos nossos Encontros Inteligentes. E hoje com a segunda e última parte da entrevista que eu fiz com o José Roberto Itaque Penteado, isso alguns anos atrás, mas que trabalhou com conceitos e com ideias ligadas ao marketing e à comunicação que não perdem validade com o tempo. Vale a pena você agora acompanhar essa segunda parte, lembrando que o bate-papo ali ficou parado quando o termo equity apareceu, e quem é que vai definir, quem é que vai comentar a respeito? Ele, eu, nenhum dos dois, ambos. Acompanhem e no final eu volto para as palavras de encerramento. Eu estou perguntando se eu acredito, se deveria ser uma explicação. Sim, se assim você o diz, eu acredito. Não, mas concordo. Não, mas é que eu não sou especialista em equity. Aliás, se você me pedisse uma tradução da palavra equity, eu teria alguma dificuldade de dar. Como é que você conceitua equity? Se você for partir para a simples tradução, ela tem sido traduzida como valor ou patrimônio da marca. Só que aí a gente tem que acrescentar o valor não monetário, porque o valor monetário é outra equação, é outra conta. Então, quando se fala em patrimônio, a gente está falando o valor, né? Mas principalmente em patrimônio, é o que aquela marca carrega nos ombros que pode ajudar na relação com os seus públicos de interesse, né? Não um público só, conjunto de públicos. Por isso é que, então, eu estou comentando se eu poderia pensar, né, dentro dessa conversa, se equity poderia ser conceituado como essa conjugação de atributos que a marca, ao longo do tempo, formou na relação com seus públicos, e não só com seus clientes. Eu acho, com certeza. Eu acho com toda certeza. Eu vou dar um pequeno exemplo, enfim, talvez distante da nossa conversa, mas eu tive a ocasião de recorrer ao Tribunal de Pequenas Causas e acionar uma empresa aérea pela perda da minha bagagem. E entrei numa ação e eu percebi por parte da empresa um desejo de resolver aquele problema muito rapidamente, pagando aquilo que eu estava pedindo, e achei uma coisa muito positiva, porque vi que as pessoas que administravam aquela empresa e aquela marca, em algum momento achavam muito mais caro brigar comigo e colocar em risco a credibilidade deles ou a marca do que resolver aquela questão, quase como se estivessem pagando um comercial na televisão, enfim, investindo em algo que não era exatamente o fato em si da bagagem ser perdida ou não. Aproveitando esse teu caso, eu te dou um caso exatamente na outra ponta da linha, onde eu entrei no Tribunal de Pequenas Causas. Aliás, eu tenho 4 processos contra empresas de grande porte. Você é um habitué. Porque eu assumi que as coisas que, de alguma maneira, são agressivas ao bom senso, à lógica do relacionamento, claro, elas merecem avançar. E eu entrei contra uma empresa que quis levar até o fim. Eu acabei ganhando e a empresa não assumiu o seu erro. E eu vou até dizer, tem uma delas que eu ganhei a causa, recebi a causa, e a empresa tinha uma obrigação de fazer, não fez, e eu estou de novo processando a empresa por não ter feito. Então, o que eu acho é que existem, e aí a gente poderia até pensar, o gestor da marca, o gestor da marca... Esqueceu do departamento jurídico. Exatamente, dentro da ótica do que é marketing, talvez até esteja fazendo um bom trabalho.
mas naquilo que é relacionamento com os públicos não está. Eu entendo. Agora eu queria partir, infelizmente eu até vou deixar gravado de novo, eu quero agradecer a tua atenção, apesar do meu atraso, a gente está conversando, eu queria partir para aquele outro ponto que eu havia tocado. O que a sua experiência diz, você como gestor da marca, ou como até aqui na escola que trabalha com esse tema, uma empresa que parte para um novo mercado, esta é uma operação que, se por exemplo você diz um novo mercado geográfico ou é um novo país, é um novo produto? Não, uma extensão de... ela vai fazer ela vai fazer uma operação num país, digamos uma parceria, uma joint venture, ou seja, ela vai ter uma operação de negócio num novo mercado, num novo país, e esta operação pode ser, no caso físico, onde eu vou ter uma presença física. Se a Petrobras vai comprar refinaria nos Estados Unidos, ela vai ter uma operação física lá. Agora, se você vai fazer digamos, uma parceria da escola com uma instituição estrangeira, como você deve ter várias, não necessariamente você vai criar uma SPM no lugar, você vai ter uma operação, mas a sua marca vai estar lá, naquele país, aparecendo de alguma forma. Portanto, você pode ter casos em que esta operação de negócio remeta para a criação de um ambiente físico, ou pode ter uma situação em que isso não ocorre. No entanto, você tem uma equipe aqui que é a gestora da sua marca. Esta operação, ela exige algum tipo de cuidado especial de quem cuida da marca? Você acha que sim? Você acha que não? Olha, quais são as suas experiências? Eu vou te dar 2 exemplos que são da minha experiência. O que pode dar errado? O que pode atrapalhar? Eu vou te dar 2 exemplos dos quais eu participei. Quando houve o famoso Plano Collor no Brasil, que todo mundo ficou alvoroçado e aquelas questões, você não ter dinheiro para pagar os salários no fim do mês, aquele desespero todo, eu dirigia a unidade carioca da ESPM. E nós éramos bastante menores do que a unidade paulista. E me ocorreu, enfim, uma solução criativa, se nós vamos ter problemas aqui de crescimento, por que nós não tentamos Portugal? Era um momento em que Portugal também estava, não sei se estava entrando na comunidade, mas é um país, Portugal ia bem. E eu me mandei para Portugal acompanhado de um companheiro que talvez tenha conhecido, o José Grossi, que foi JB, enfim. Fomos os dois para Portugal e lá ficamos uma semana, 10 dias, e a nossa intenção era justamente ter a SPM em Portugal. E constatamos uma impossibilidade de exportar a marca, que era a seguinte: os brasileiros em Portugal tinham uma imagem excelente como jogadores de futebol, músicos, enfim, até talvez poetas, literatos, etc. Mas a nossa credibilidade em marketing era zero. Para eles, marketing, os grandes mestres do marketing estavam na Alemanha. E em publicidade, zero de novo. Para eles, a grande publicidade era francesa, americana. Não havia clima. Uma ESPM que se apresentasse como uma escola brasileira dessas especialidades não tinha chance. Claro, impossível lançar o negócio? Não. Possível? Não. Eu acho que a partir dessa constatação talvez encontrássemos uma forma, mas havia uma dificuldade, sem dúvida nenhuma. A outra experiência que eu não... E você abdicou da ideia? Abdicamos totalmente da ideia e nunca mais surgiu. Nós temos hoje em dia uma working relationship com a Universidade de Coimbra. Eles nos amam e nós os amamos. Mas é uma... Para você fazer essa parceria com Coimbra,
Que tipo de ação de gestão da marca? Mas é uma parceria muito mais acadêmica. Então a gente está lidando com B2B. Os profissionais de jornalismo, de publicidade, os professores de Coimbra conhecem o trabalho do brasileiro. Entende? Então eles nos valorizam. E nós aqui também, evidentemente, em relação à Universidade de Coimbra, temos uma série de atributos positivos. Então nós não estamos falando de grandes negócios. Ninguém está faturando nada, é impossível. É uma troca que interessa as duas instituições. Não sei se vale como exemplo. Outro exemplo que eu acho muito interessante é que eu, muito cedo na minha vida, eu fui morar no exterior. Morei nos Estados Unidos, morei na Europa, cheguei a me casar. Aliás, você também foi casado ou é casado com uma moça estrangeira, não? Não. Então estou confundindo com outra pessoa. Mas de qualquer maneira... Por favor, não me arrume confusão. Ainda mais gravando. Mas enfim, eu tive essa experiência. E uma coisa que sempre me intrigou muito foi a divulgação da cachaça brasileira e da caipirinha. E que eu, ao longo de muitos e muitos anos, via o rum cubano sendo divulgado, a tequila mexicana, o daiquiri, enfim, uma série de bebidas semelhantes a nós, e eu dizia, puxa, mas por que será que nós... O próprio Steinheger alemão. Por que nós entramos nesse mercado? Eu diria que há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, a cachaça brasileira se expandiu pelo mundo afora com o nome de cachaça, a bebida com o nome de caipirinha, pode ser pronunciado caipirinha, mas não houve necessidade de aculturação, houve uma melhoria do produto, isso é muito importante, e esses produtos brasileiros passaram a entrar, claro, com marcas convenientes aos mercados. Eles não têm exatamente as mesmas marcas que aqui. Mas o produto genérico... Então você está admitindo que no processo de brand e gestão eles precisaram criar uma marca própria para aquele mercado onde o produto estava entrando. Eu diria que sim. Para o produto engarrafado, sim. Mas, por exemplo, para a caipirinha, não. Então, se você considerar a caipirinha uma marca, né, é um tipo de consumo daquele produto, eu acho que ela se expandiu com uma certa facilidade. A minha suspeita é de que não houve um movimento de exportação. Houve um movimento por parte desses mercados de tomarem conhecimento da bebida brasileira, dos hábitos brasileiros, e eles, então, com o conhecimento do mercado local, disseram, não, isso vai dar certo aqui. Então, eu poderia usar uma expressão, por isso que você está falando, eu posso concluir que hoje em dia não é a empresa que vai para o mercado, é o mercado que puxa a empresa? Meu caro, seria uma simplificação, mas eu acho que nesse exemplo que eu estou dando, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu fico me lembrando do meu tempo de garoto em que você tinha uma quantidade imensa de companhias aéreas. A gente até brincava entre nós. Ibéria de que país é? KLM de que país é? A Qantas de que país é? Não sei o quê. E Sabena, tem um monte de marcas. E havia, por parte dos brasileiros, um certo complexo de inferioridade, apesar de Santos Dumont e tal, mas quem sabia fazer avião direito eram os americanos, os ingleses, os alemães, Messerschmitt, Boeing e tal. Não havia Embraer. Então a gente olhava para aquelas marcas assim com uma certa deferência, às vezes até religiosa. E eu tive uma surpresa muito grande quando, indo à Europa, descobri que a marca KLM significava Königliche Luftwaffe Maatschappij, algo parecido, e que era a Real Companhia Aérea Holandesa em holandês. Eu estou citando isso para você ver, claro, você está trabalhando nesse material, mas a complexidade das marcas é enorme.
Então, a minha pergunta, a gente está com o tempo já esgotando, a minha pergunta então ir para uma operação num novo mercado pressupõe um estudo de adequação dos atributos e das características que cercam a marca. Pressupõe uma conquista harmoniosa, pressupõe um verdadeiro matrimônio, um casamento. Ou seja, gerar um equilíbrio entre os vários fatores que cercam a marca para atender aquele novo... Sem dúvida. Agora, você pode ter também um fato. Eu diria que nós estamos diante de um fato recente que mostra o papel da comunicação instantânea, tecnológica, no raciocínio do branding. E é o Je suis Charlie. Quanto tempo levou isso para dominar o mundo e ser conhecido praticamente toda a humanidade? Minutos. Não é mesmo? E não deixa de ser uma operação comercial. As pessoas que fazem, redigem, desenham esse jornalzinho, que faziam isso para 7 milhões de tiragens. Para ganhar a vida. O que eles vão fazer disso agora? Eu não sei. Suponha que você tiver... Aliás, o dono do jornal parece que imediatamente registrou o Je suis Charlie, né, para evitar que tirassem partido comercial dessas coisas. Eu acho que, de fato, o mundo que nós vivemos tecnologicamente, com esse novo fator que a humanidade nunca teve antes, que é a instantaneidade da comunicação, ele nos revela ainda algumas surpresas. E a última pergunta, até onde o design, ou a função design, ela é relevante para esses trabalhos de internacionalização? Olha, você está fazendo uma pergunta muito, muito oportuna, até porque nós temos um curso de design. E não faz muito tempo na minha vida que, estudando, vamos dizer, os projetos de expansão da escola, uma das áreas em que pelas quais nós nos interessamos e até fizemos alguns estudos foi o design estratégico. E me parece que esta é uma área muito interessante, muito importante. E vou citar a você uma questão assim muito interessante. Se você entrar no meu carro, eu tenho um carro Hyundai, painel fantástico, tem televisão, RPG, GPS, tudo que você quiser. E tem lá um relógio de bolso que eu comprei num antiquário na Alemanha e colei no painel com é outra coisa hoje em dia, mas super bom. E eu fiz isso de propósito porque há um erro de design nesse painel de 2014, que é quando o carro foi comprado. A hora aparece em algarismos minúsculos para um cidadão de mais de 70 anos e some quando o rádio começa a funcionar. Então você não tem uma função absolutamente básica de qualquer painel de informação, que é a hora, o tempo todo. Isso, para mim, é um exemplo, né, da questão os primeiros carros japoneses que chegaram aqui no Brasil, tem aquele negócio de corta-luz, não sei como é que chama, e o espelho estava no lado do motorista e não da pessoa que estava ao lado do motorista. E você sabe por quê? Porque no Japão a mão é invertida igualzinho à Inglaterra. No entanto, eles exportaram esses carros com o espelho no lugar errado. E há muitos exemplos. Eu diria que uma área onde há milhões de exemplos diários é a internet. Sites da internet, links da internet, buscas, está tudo errado.
não foi pensado em termos humanos. O designer não passou nem por em termos ali. culturais, nem em termos... Exatamente. Então, se você quiser uma opinião entusiasmada, eu acho que o design é provavelmente uma das grandes atividades do futuro. E aí você incorporaria o design como sendo uma preocupação inerente ao processo de branding em qualquer operação que a empresa for fazer, qualquer nova operação. Falou. Pois bem, meus queridos amigos, assim terminou o bate-papo do Mário Divo com o José Roberto Itaque Penteado. Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem nós com certeza retornaremos para um novo encontro inteligente com mais uma pessoa que vai trazer conteúdo e informação da mais alta qualidade. Até lá, um grande abraço e atenção com a saúde sempre. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.